Pronto, gente, vamos retomar nosso conteúdo aí com óxidos. Primeiro, vendo um pouquinho do que a gente conversou semana passada, para que a gente possa dar continuidade, tá? Então, é o seguinte, os óxidos, né? CO3, CO2, N2O5, Na2O, CaO, Fe2O3, Al2O3, todos esses são óxidos. E o que são óxidos? É todo composto binário. E oxigênio, e o oxigênio, obrigatoriamente, ele tem que fazer parte, é o segundo elemento químico, que é o mais eletronegativo. Então, para ser óxido, tem que cumprir duas coisas. Primeiro, o composto só pode ter dois elementos químicos diferentes. Segunda informação, obrigatoriamente, o segundo elemento será sempre o oxigênio. Se preencher esses dois requisitos, a gente classifica como óxido, tá? Foi o que a gente viu na aula passada. Os óxidos eles podem ser divididos em dois tipos, moleculares e iônicos. A gente viu isso aí também na aula passada, de que os moleculares são aqueles formados cujo cátion eles são ametais, né? Nós vimos isso aí. Deixa eu só voltar um pouquinho, só para ter um print dessa parte. Pronto. Então, nós vimos o quê? Os óxidos, dito como moleculares, são aqueles formados por ametais. Então, eu posso citar aqui CO2, né, CO, posso citar P2O5, certo? Pode ser aqui SO2, SO3. Então, eu tenho aí dióxido de carbono, monóxido de carbono, pentóxido de fósforo, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Então, todos esses são óxido molecular. Por quê? Porque a parte positiva é um ametal. Já óxidos iônicos, a parte positiva é um metal, certo? É um metal. Por exemplo, Na2O, eu tenho aqui CaO, K2O, eu tenho aqui ainda Fe2O3, certo? Al2O3. Então, tudo isso aí eu posso dizer que são óxidos iônicos, porque o cátion, que é o primeiro elemento, ele obrigatoriamente tem que ser um metal. Então, se preencher essa característica, se for um metal, o cátion, então ele vai ser um óxido iônico. Se for um ametal, vai ser um óxido molecular. Tá? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Qualquer coisa vão dizer. Então, vamos lá. Aí eu tenho, ó, alimento ligado ao oxigênio é ametal, né? E o oxiônico, o elemento ligado ao oxigênio, é um metal, como eu falei para vocês, certo? Então é só essa questão da diferença. Se for metal, se o primeiro elemento for um metal, é um óxido iônico. Se o primeiro elemento for um não metal, vai ser um óxido molecular, tá? Então, desses óxidos, a gente pode classificar de algumas formas. Então, ele pode ter o quê? Óxidos básicos, ácidos, neutros, óxidos anfóteros, são alguns tipos de óxidos que a gente pode classificar, tá bom? Então, óxido básico. O que é um óxido básico? Diz o seguinte: quando eu pego o óxido básico e misturo com a água, dá uma base. Por isso que é chamado de óxido básico. Porque quando eu pego o óxido básico e misturo com água, dá uma base. E quando eu reajo com ácido, ele dá um sal. Ele funciona como uma base, certo? Então, isso aí vai ser a característica dos óxidos básicos, tá? Vai ser a característica dos óxidos básicos. Então, fica uma outra informação que você pode anotar, por exemplo, o óxido básico, ele vai ser justamente o óxido iônico. O óxido básico, ele é o óxido iônico, é a mesma coisa, certo? Então fica fácil de você classificar também assim.
o óxido básico também vai ser o óxido iônico, tá? Então, óxidos básicos são formados por metais, como a gente já viu aí, tá? Então, ele é um óxido iônico, tá bom? Então, vamos para o próximo. E óxidos ácidos ou anidridos, certo? Quando eu pego e misturo com água, se eu pegar um óxido básico, o óxido mais água dá base. Se eu pegar um óxido ácido, o óxido mais água dá um ácido. Simples assim. E se você observar, certo? Se você estiver atento aí e observar, o óxido ácido vai ser justamente aquele óxido molecular, certo? Vai ser aquele óxido formado por ametal. Então, esse aí é que vai ser o óxido ácido, porque quando eu somo com água, vai dar um ácido. E quando eu pego esse, esse óxido ácido e reajo com a base, ele vai dar sal mais água, tá bom? Então, é bem simples de você entender. Então, na verdade, o óxido ácido, ele vai ter como cátion um ametal, enquanto que o óxido básico é um metal, o cátion, o óxido ácido é um ametal ou não metal, ok? Óxidos neutros ou indiferentes são aqueles óxidos em que ele vai estar neutralizado, né? São os óxidos moleculares que não reagem com água e não reagem com ácidos nem bases. Ele não reage com ninguém, que a gente viu. Reagiu com ácido, né? Formando uma base, ele é um óxido básico. Reagiu com água, formou um sal neutro, é um óxido básico. Reagiu com a base da óxido neutro, vai ser um óxido ácido. Mas e quando não reage com água, com ácido, nem com base? Reage com ninguém, ele vai ser o quê? Óxido neutro. Quais são os exemplos dos óxidos neutros mais importantes? Então, os mais importantes são esses aí. Nós temos aqui, ó, CO, NO e N2O. São esses três, né, os mais importantes óxidos neutros. Ele não reage com ninguém. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio, tá? De nitrogênio. Eles não reagem absolutamente com ninguém, tá? Óxidos anfóteros. O que são óxidos anfóteros? São aqueles, porque a gente viu, óxidos básicos reagem com ácido. Óxidos ácidos reagem com base. Óxido neutro não reage com ninguém. E o óxido anfótero reage com todo mundo, certo? Eles reagem tanto com ácido como com a base. É chamado de óxido anfótero. Ele tanto serve para reagir com um ou com outro, certo? Ainda tem um óxido duplo. Só que antes do óxido duplo, tem aí três exemplos de óxido anfótero. Então, quais são os óxidos anfóteros? Três exemplos: óxido de alumínio, óxido de zinco e óxido de arsênio, certo? Porque eles não reagem com. Aliás, óxidos anfóteros reagem com ácidos e bases. O que não reage com ninguém é o óxido neutro, tá? Óxido duplo, agora. Então, são os óxidos que se comportam como se fosse formado por dois óxidos ao mesmo tempo. Então, você tem um óxido duplo, é um óxido só, que ele pode se decompor em dois outros óxidos. Esse é chamado de óxido duplo ou também de óxido misto, tá? Então são esses os tipos de óxidos que a gente vai encontrar: óxido ácido, básico, neutro, anfótero e duplo, certo? Então são esses cinco. Dúvidas, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os óxidos antes da gente adiantar?
Não, tá tudo ok? Beleza, então. Então, nomenclatura dos óxidos. Como é que a gente vai dar um nome a esses óxidos, né? Então, a gente tem uma nomenclatura quando o óxido é molecular ou uma nomenclatura quando o óxido é iônico. Quando ele é molecular, a gente tem que colocar o quê? Óxido de e o nome do elemento, certo? Não esquecendo que, por exemplo, se ele tiver um só, é para colocar mono, por exemplo, se tiver um oxigênio. CO é monóxido de carbono. CO2, dióxido de carbono, certo? SO3, trióxido de enxofre, certo? E assim vai, tá bom? Então, para indicar o quê? A quantidade de átomos de cada elemento na fórmula. Então, como é que fica? Vamos lá. Ó, Cl2O7. Então, 7 é hepta, né? Hept. Então, fica heptóxido de dicloro. Hept é porque são 7 oxigênios. Dicloro, o di é porque são 2. Então, esse tipo de nomenclatura é específico para os óxidos moleculares, tá? Obrigatoriamente, o óxido molecular você tem que seguir essa regra. Vamos ver aí, ó. CO2. Não são dois carbonos, então fica dióxido de carbono. Professor, por que que eu não coloco aí dióxido de monocarbono? É porque o mono, ele só é usado no óxido, monóxido, certo? Não tem quando é um carbono, não é monocarbono, não. Monóxido de monocarbono. Não, não pode. O mono você só vai usar quando for oxigênio, só. Em outra situação, não. Perguntas, pessoal? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui exemplo. Óxidos moleculares. Então vamos pegar aqui letra E, SO3. Escrevam aí no chat. Como é que vocês acham que fica o nome do SO3? Escrevam no chat, por favor. Alguém sabe dizer, pessoal? SO3? Trióxido, beleza. De quê? Então, completando aí o que a Amanda escreveu, é trióxido, o elemento S é enxofre. Então fica trióxido de enxofre. Letra B. Eu vou pegar aqui, vamos pegar outro. Deixa eu ver aqui. P2O5. Como é que vai ficar P2O5? Isso, Felipe, de enxofre. P2O5, como é que vai ficar? Hein, gente? Primeiro, se são 5, pent mais óxido, vai ficar pentóxido de. São dois fósforos. Amanda, certo, é de fósforo, só que esse não é DE, é DI, de dois, tá certo? O DE é preposição, é de alguma coisa. No caso desse aqui nosso, é DI, é assim, de fósforo.
porque são dois fósforos, tá? Letra C, eu vou pegar aqui Cl, deixa eu pegar aqui Cl3, não, vai ser Cl2O5 também. Para não colocar Cl, eu vou colocar NO2. Como é que fica NO2? O2. Nitrogênio. Como é que é? Nitrogênio. Sim, mas começa do oxigênio, Felipe. Como é que fica? Hum, Dióxido de nitrogênio. Ou tá errado? Isso, exatamente. Perfeito. A Amanda também acertou, digitou aí. Fica dióxido, porque são dois oxigênios, dióxido de nitrogênio. Exatamente. Aí se fosse aqui se fosse CO2, seria dióxido de enxofre. Oh, que de enxofre, meu Deus do céu. De carbono. Dióxido de carbono, né? E letra E, se fosse CO, aí como é um oxigênio, monóxido de carbono. Ok? Agora vamos ver aí óxidos iônicos. Óxidos iônicos. A gente já viu óxido molecular. Vamos agora ver óxidos iônicos. Diz assim: para óxidos iônicos, é óxido mais di preposição, certo? E o nome do elemento. Esse é mais simples. Por exemplo, se eu tiver aí, ó, AL2O3, não tem essa história de penta, hepta, hexa, não sei o que, não tem. Aí é direto, certo? Então fica óxido de alumínio, óxido de zinco, óxido de bário e óxido de potássio. É simples, é bem mais simples. É só lembrar do nome. Então, o primeiro é óxido de alumínio. O segundo é zinco, então óxido de zinco. O terceiro é bário, óxido de bário. O quarto é potássio, então óxido de potássio. É mais simples, certo? É mais tranquilo de você escrever o nome, porque é só lembrar do metal, certo? Esse é bem mais simples de você entender como é o funcionamento, certo? Eu poderia também colocar um exemplo aqui para você, né, aqui, óxidos iônicos. Então posso fazer CaO, deixa eu apagar aqui. CaO, letra A, letra B, eu posso fazer Fe2O3. Eu posso colocar a letra C. Eu posso colocar K2O. Letra D. Eu posso colocar BaO. Pronto. Vejam se vocês fazem esses quatro. Como é que fica esses quatro nomes? Digam aí para mim, por favor. Quatro nomes. Ficam como? E aí, conseguiram fazer? Ó, a Amanda já colocou o primeiro. Óxido de cálcio. Perfeito, óxido de cálcio. E o próximo?
Hein, gente? Isso. Óxido de ferro. Agora, K2O. K2O. O K é potássio. Isso. Potássio. Então, óxido de potássio. E o Ba é bário. Como é que fica? Seguindo a mesma lógica, se Ba é bário, não é bário, Amanda, não é abril, não, é bário. Isso. É porque eu acho que foi o corretor, né? Óxido de bário. Pronto. Então, esses aí são justamente o nome de alguns óxidos que a gente pode trabalhar, certo? Seguindo. Deixa eu só colocar a chamada para vocês, porque senão daqui a pouco faltam 6 minutos, né? Pronto. Tá aí o link da chamada para que vocês possam, por favor, preencher. Pronto, aí a gente vai para cá, certo? Não tá conseguindo botar o nome não, Felipe? Deixa eu ver se tá travado. Não, Felipe, tá liberado. É porque você não tá achando seu nome? É, foi de boa, geralmente é tranquilo. Você não tá achando seu nome? É isso? Ah, Felipe. Ah, beleza. Não, o problema sabe qual é? É porque você deve estar usando o celular. Às vezes o celular ele não abre formulário. Se o seu, se o seu e-mail, não, o e-mail do Gmail que está no seu celular, se tiver mais de um, eles às vezes ele não dá permissão, não. No meu celular, por exemplo, eu não consigo abrir de jeito nenhum, porque eu tenho vários e-mails, né? De escola, de pessoal, tal. Então, eu não consigo abrir no meu celular. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que sair dos e-mails, certo? Você tem que sair dos e-mails para poder ele aceitar, entendeu? Mas qualquer coisa, se você não conseguir, você me manda um WhatsApp com seu nome e a série, que aí eu coloco sua presença depois, tá? Ok, então quem tá conseguindo fazer, beleza. Qualquer dúvida é só mandar um WhatsApp para mim. E para a gente encerrar aqui, se o elemento forma dois cátions diferentes, devemos indicar a sua valência em algarismo romano, com as terminações ico e oso. Fala, Lucas, tu ia falar? Lucas, levantasse a mão ou foi sem querer? Ah, tranquilo. Então, por exemplo, eu tenho FeO e Fe2O3. Aí é o que tá. Você tem que usar aquela tabelinha que eu acho que eu mostrei para vocês, eu enviei para vocês. Uma tabela de cátions e ânions, certo? Ah, tranquilo, Lucas.
Tabela de cátion e ânion. Por exemplo, esse primeiro Fe vai ser... Opa, deixa eu escrever aqui com outra cor. Pronto, esse primeiro Fe é porque Fe 2 mais. E o outro Fe é porque Fe 3 mais. Com isso, você fica óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. A diferença basicamente é essa, tá vendo? Óxido ferroso ou óxido de ferro 2 e óxido férrico ou óxido de ferro 3, tá? Então tem esse tipo de nomenclatura quando acontecer de ter assim dois metais, tá certo? Dois íons no caso, tá? Pronto, pessoal. Aqui a gente concluiu essa parte de funções inorgânicas, tá? Concluiu essa parte de funções inorgânicas.